esse lado, digamos, intelectual nosso faz com que ela evolua e consiga as coisas que ela quer. Esse é o papel do nosso lado intelectual, do nosso tecnês. Sim. Só que o outro lado da moeda é preenchido pelo nosso lado emocional, que é o bom senso. Se você não desenvolver esse lado, você até pode enxergar lá longe e ver coisas que você pode fazer, mas talvez você não tenha o emocional desenvolvido para poder realmente conseguir chegar naquilo ali. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana. Porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas. Porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Nós estamos aqui para dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa parte 2 dessa conversa no quintal. E se você ainda não viu a parte 1 com esse mesmo tema, procure no nosso canal do YouTube ou na página do Facebook, que essa conversa começou lá. E é legal de ver. Se você já assistiu a primeira parte, então vamos logo para a segunda parte. Você falando aí acerca de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, e quando que o desenvolvimento pessoal ajuda no desenvolvimento profissional? Praticamente o tempo inteiro, Vani. Porque quanto melhor pessoa você for, teoricamente melhor profissional você será. É claro que entenda, tem o lado técnico. Pessoas, geralmente, nós, seres humanos, nessa fase de modernidade, a gente acaba se preocupando muito com o tal do tecnês, com a parte técnica, Verdade. Aprender a mexer numa máquina, aprender uma profissão, seja ela qual for e tudo. Porém, você às vezes para de se preocupar com o lado humano. Então a pessoa se torna uma estrela naquela parte técnica, mas um bruto ou um animal na parte humana, porque ela não desenvolveu nada, ela não sabe conviver, ela não sabe pedir, ela não sabe mandar, ela não sabe obedecer, ela não sabe nada em relação a tudo que for relacionamento. E quando eu falo relacionamento, Vaninha, eu não estou querendo dizer que a pessoa tenha que estressar a sua personalidade. Não. Sim. Tem pessoas que têm tendência de ser mais quietos. Ele não precisa falar assim, eu preciso virar uma estrela de comunicação. Não. Ela pode ser quieto, mas conseguir conviver melhor comunicando-se com outras pessoas. Sim. Como? Se descobrindo e se desenvolvendo. E isso é o desenvolvimento pessoal. Que ela é assim. Certo. Ela não vai mudar esse DNA dela, mas ela consegue evoluir o seu pessoal. E isso é o desenvolvimento pessoal, apontando num caminho de mais desenvolvimento. Agora, tem pessoas que já são muito extrovertidas, briga muito, manda muito, e talvez aquela pessoa tenha que aprender a conviver segurando-se um pouco mais, Sim. tendo cautela, não atropelando a situação. Por exemplo, duas chefias estão conversando e você chega lá e pluft, já interrompe todo mundo, chefe, é isso assim. Então assim, peraí, eu tive uma funcionária assim. Todas as vezes que eu estava reunido com sócio, discutindo os rumos da empresa, numa sala fechada, numa reunião assim, formal, Sim. uma conversa pequena ali, no sentido de quantidade de pessoas, mas formal, essas pessoas, algumas dessas pessoas e essas especificamente, vinha e interrompia. Ela arrumava um jeito de me perguntar que alguém ligou, que marcou isso, que fez aquilo, que vendeu uma venda boa, que um computador que a gente tinha vendido deu problema, alguma coisa. Não interessava o quê, mas ela sempre interrompia, porque ela tinha aquela vontade de estar ali e participar do todo. E aí era interessante, porque a gente já sabia, né? Sim, Já ficava preparado. Então a gente aproveitava esses momentos para rir e tudo, e acabava passando e dando certo. Mas o mais importante em respondendo a pergunta é, quanto mais eu conseguir desenvolver o meu lado pessoal, eu projeto um profissional melhor. Todas as vezes, Vaninha, que eu desenvolvo o meu pessoal, eu coloco pontos muito positivos naquele profissional que eu desejei ser.
e ele vai crescendo profissionalmente. É simples assim. Você deu até um exemplo aqui acerca, né, de uma pessoa que ganha um trabalho X para querer pular para um trabalho Y, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, por favor. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa tem uma trajetória. Ela está hoje sendo advogada, ou melhor, vamos supor mais antes ainda. A pessoa observou que ela quer, na vida, ela quer ser juiz. Eu resolvi, eu vou ser juiz. Eu ganho bem, sendo juiz eu vou ter uma condição boa, por alguma influência de alguém, ou alguma coisa que eu assisti, ouvi, eu resolvi isso na minha vida. Ponto. Do momento em diante que ela tomou essa decisão, ela vai traçar um caminho e ver quais são os ativos que ela tem. O que eu tenho? Bom, primeiro, para ver o que eu posso usar nessa escalada minha do sucesso para ser um juiz, eu tenho que ver o que preciso para ser um juiz, para alcançar isso. E os primeiros degraus bom, eu vou precisar, eu não sei exatamente as fases, mas assim, eu sei que eu vou precisar passar no vestibular, de qualquer forma, entrar numa faculdade, seja ela paga, via Enem, vestibular ou qualquer coisa. Então, essa é uma fase inicial. Uma outra fase é fazer o curso de Direito, porque para eu ser juiz eu tenho que entender bem de leis e ir evoluindo. Eu até anotei alguma coisa aqui para não me perder, porque como eu disse, eu não sei exatamente as fases. Só que depois de formado, Vaninha, eu tenho que ter alguma experiência, porque como que eu vou definir a vida das pessoas sem ter experiência naquilo? Verdade. Então, uma das coisas, se for, por exemplo, um advogado, ele tem que ter aí 3 anos, pelo menos, de atuação. Se for uma psicóloga, quando ela está formando, ela precisa viver algumas terapias. Ela precisa ir lá, tanto ela vai ser o objeto da terapia, por quê? Porque ela precisa saber que quando ela formar, ela vai perguntar as coisas para as pessoas e ajudar a guiar a vida das pessoas, mas ela precisa saber como é o outro lado, como é viver ali de cliente. Sim. Então ela tem que, é obrigatório contar essas horas. E cada profissional tem ali o seu estágio. Verdade. Nisso aí. Então, do momento em diante que ele viveu esses 3 anos e pegou algumas experiências, isso é um mínimo, ele precisa, por exemplo, prestar um concurso público e aí avançar até chegar em juiz. Pode ser que nesse meio aí tenha outras fases, de fazer uma pós, alguma coisa. Como eu disse, eu não sei exatamente os detalhes. Mas deu para ter uma noção de que são várias fases grandes, que a pessoa tem que andar, e nisso ela vai ter que ter contato com outras pessoas, com escola, com profissionais, para poder ir avançando e ir em direção ao seu objetivo. Sim. E nesse caminho, ela também não pode perder de vista aquilo que ela deseja. Por isso que é importante, Vaninha, quando você dá esse start, você já ter algum autoconhecimento. Porque pensa bem, eu coloco um objetivo lá longe. Daqui a 15 anos eu quero ser juiz. Eu vi que demora 20 anos. Ou outro, quero ser médico, demorar. Só que todos eles demoram muito, porque eu tenho que fazer uma faculdade que demora 4, 5 anos. Verdade. Depois eu tenho que fazer um estágio ou um trabalho de mais 3, 4 anos, ou uma residência, no caso dos médicos. Então é um projeto grande, de 10 anos, 12 anos, 15 anos no mínimo. Verdade. Então, se eu jogo aquele caminho e não tenho uma base me conhecendo melhor para saber por que eu pus esse objetivo, eu acabo que quando eu chego num dia que eu estou negativo, não que eu esteja negativo, mas que aconteçam coisas que têm tendência de ser desanimadoras, eu murcho. Por quê? Onde que eu vou buscar motivação? Como é que eu vou ter coragem? Então eu tenho que buscar aqui dentro. Mas espera aí, para eu ter aqui dentro eu tenho que me perguntar, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu desejo aquilo. Então tá, eu tenho que seguir nesse caminho. Esse é um plano e eu estou executando ele. Porque tem dias maus, tem dias que você está cansado, nós, né? Todos nós. Eu uso às vezes um exemplo no próprio manual de gente, eu estou fazendo isso porque eu amo. Já tem 5 anos que eu estou nessa estrada. Mas eu confesso que tem dias que eu estou cansado. Só que aí tem um detalhe, Vaninha. As pessoas têm que aprender a separar o que é estar cansado do que é estar desanimado. Sim. E aí é onde entra o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Ele empurra o seu desenvolvimento pessoal. Porque se você sabe que você está só cansado, descansa e segue adiante. Verdade. Agora, se você estiver desanimado, aí você tem que parar e ver, peraí, por que eu não quero seguir adiante? Como que eu vou ter coragem para seguir adiante?
Como que eu vou ter vontade de seguir adiante? Como que eu vou ter motivação? Aí sim, você tem que rever seus planos para ver se você está apontando na direção certa para que seu desenvolvimento pessoal possa ser efetivo realmente. Sim, e quando você tem esse autoconhecimento, você consegue, né, nesse caso específico aí do desânimo, né? Exato. Você não deixar cair nesse desânimo. Não deixar cair, identificar, né? Se levantar, né? Se levantar. Identificar o problema. Porque, Vaninha, eu sempre falo dele. isso para mim mesmo. Lembra que na Bíblia tem é Sansão, né? Que empurra as colunas assim. Sim. E que Dalila vai lá e corta o cabelo dele. Ela contou o segredo, Isso. cortou o cabelo. O segredo era perdeu a força. que ele perdeu a força porque a força dele estava nos cabelos. Essa era a teoria. Sim. Só que a força dele não estava nos cabelos. Só que ele demorou a descobrir isso, mas ele acreditou nisso um período. Bom, detalhes à parte, é o seguinte, eu sempre me pergunto, nesses momentos assim ruins, de desânimo ou de cansaço, onde está a minha força? E aí, eu me animo, peraí, por que eu estou fazendo isso? Onde está a minha força? E aí é sempre que eu remeto aqui, ó. Eu sinto, se eu sou a imagem, isso é pessoal, tá, Vaninha? E se eu sou a imagem e semelhança de Deus, existe um Deus aqui no meu coração. Então, se existe um Deus aqui dentro de mim, ele é muito forte, eu consigo com isso me dar energia. Sim. Foi uma maneira que eu achei desde criancinha que essa história ficou em mim, entendeu? Então eu sempre remeto-me a ela quando eu estou assim, nossa, hoje foi difícil, não sei o que e tal. Aí eu paro, reviso em volta de mim e revigoro-me buscando forças. Então, mais uma aí de buscar coragem, buscar energia, né, dentro de mim mesmo. Por isso que é importante, né? É a própria fé, né? Ela nos ajuda nessa motivação. Exatamente. Né? É o próprio passos em direção a uma fé maior e verdadeira, né? Sim, com certeza. E você acha assim, bom, me responde uma coisa. Coragem para mudar é o que difere espectador de protagonistas, no caso da carreira profissional, ou mesmo na vida em si? Então, Vaninha, na carreira profissional, ou naquilo que você definiu como sucesso, é importante você sempre dar uma parada e olhar qual é a posição que você está. Imagina um jogo, vamos pegar aí um jogo de futebol ou que seja de basquete, mas vamos ficar no mais simples mesmo, jogo de futebol, todo mundo conhece. Existe a arquibancada e existe o campo. Sim. Da sua vida, esse é o ideal, que da sua vida você seja o jogador e não o assistidor, o espectador, né? Sim. A palavra é espectador. Você não é o espectador do jogo, você é atuante, você é um artilheiro e ainda fazer gols. Então a gente tem que mudar de perspectiva quando o assunto somos eu mesmo. Nós, eu mesmo. Então é importante isso. Quando a pessoa anda nesse caminho e ela se vê fazendo gol, a vida vibra muito mais. Não eu tenho um amigo que ele sempre levava as coisas, eu lembro que quando rapaz a gente ficava discutindo isso, ele sempre vivia a vontade, vou tomar licença para falar uma palavra aqui, o tesão dos outros. Ele queria isso, mas fulano tem isso, fulano tem aquilo, tá, mas e você? O que você está fazendo para se desenvolver? Eu lembro que eu ficava me procurando, querendo me desenvolver, e ele ficava mais vislumbrado com tudo que ele via. Nossa, fulano tem um avião, tem uma casa, tem um prédio, tem um carro, tem... Tá, mas esquece um pouco o que os outros conquistaram, respeita tudo, mas sim, busca o seu. Verdade. Esse deslumbramento também faz com que você, assim, choque tanto que você não veja o que você está fazendo para você. Sim. Então, é importante tomar esse cuidado. Ou seja, no nosso jogo, nós temos que ser protagonistas. O futebol está rolando lá e eu estou dentro de campo suando a camisa, em ação. E cada um deveria se escalar, porque é a gente que se escala, né? Eu vou ser titular nesse jogo aí, ó. Esse jogo é da minha vida, eu é que vou mandar nela. Sim. Claro que a gente não manda em tudo, mas eu tenho que sempre tentar trazer as coisas para aquilo que eu controlo. Como assim? Pensa para você ver a responsabilidade do que eu falei. Como que eu vou trazer as coisas para aquilo que eu controlo? Eu controlo quase nada, mas eu controlo um fator super importante, Vaninha, que sou eu mesmo. Eu consigo colocar um objetivo e estar todo dia de manhã disponível ali para cumprir aquele objetivo. E no Manual de Gente eu faço isso. Todos os dias, X hora, eu vou lá, sento lá e começo a trabalhar.
Às vezes sei muito o que vou fazer naquele dia e às vezes não tenho nem noção. E às vezes são coisas gostosas, mas às vezes são coisas chatas. Sim. Aprender a fazer um relatório, aprender a fazer uma organização, aprender isso, aprender aquilo. Então, vamos dizer assim, eu sempre tenho que trazer as coisas para o que eu controlo. E às vezes só para responder alguma objeção que alguém possa estar tendo. Peraí, mas eu não controlo nada quase. Tudo bem, muita coisa a gente não controla. Verdade. Você não controla, por exemplo, se chove, Sim. mas você pode levar uma capa de chuva, um guarda-chuva. Verdade. Então, se você combinou uma ginástica, acho que até a gente já falou sobre isso aqui, né, Sim. Marinha? Você combinou de ir para a academia, você não controla se chove, mas você pode ir com uma roupa própria, ou planejar um horário que a chuva já tenha passado, ou qualquer coisa que você dependa somente de você. Então a ideia é, nessa parte de coragem, trazer a coisa para o meu contexto, para onde eu seja o protagonista. E nesse jogo, você mesmo, ou você mesma, né, se escalar. Falar, eu tô nesse jogo aí, ó, eu vou jogar. É isso que, assim, você falando, eu fico ouvindo e prestando atenção e vendo quanto que é importante a gente se conhecer, né? Porque quando a gente não se conhece verdadeiramente, a gente fica só assistindo a vida da gente passar, né? Assistindo. Tem um exemplo, Vaninha, de um pianista. Tinha um pianista lá famoso, tocando no shopping, blá, 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 bonito, tudo bonito e tal. Aí passou uma moça com um rapaz assim do lado, parou, ficou admirando, assim, falou assim, nossa, o senhor toca muito bem, eu daria a minha vida para tocar como o senhor. Aí ele falou assim, pois eu dei a minha vida. Então essa é a grande diferença. Ele foi o atuante jogador da própria vida. Ele queria aquilo, desenvolveu-se naquilo e realmente deu a sua vida àquilo. E é simples assim. Então essa fala que ela usou foi só uma falácia mesmo, porque se ela realmente quisesse, ela também conseguiria. É porque a gente tem uma tendência, porque na realidade toda mudança ela traz um certo medo, né? É. Mas se você não, quando você se conhece, você cria essa coragem e você acaba não ficando ali no comodismo, né? Você sai do comodismo, você tem impulso para poder realmente agir, né, Vaninha? É. Você consegue enxergar que se você medir o que você vai perder com o que você pode ganhar, você vê que compensa você sair daquilo. Sim. Para você poder medir isso aqui, necessariamente você tem que se conhecer para se desenvolver. E quanto que o progresso, quanto que o progresso pessoal influencia no progresso profissional? Bom, tudo está amarrado no autoconhecimento. Quanto mais o progresso pessoal crescer, mais o progresso profissional estará aberto. Ou seja, mais horizontes eu vou ter. Vamos dar o exemplo de uma cidade. Imagina que uma pessoa mora em uma cidade e queira ir para uma cidade maior. Se a pessoa se conhece e tem um desenvolvimento pessoal maior, ela não vê somente até o limite da cidade dela. Ela consegue enxergar que existe alguma coisa além. Eu conheço muitas pessoas, Vaninha, que moram em lugares pequenos e por isso tem a cabeça pequena. É às vezes alusão como se fosse um peixe no aquário. Se você pegar um tubarão que tem tendência de ficar grande e colocar num aquário, ele vai crescer e parar ali. Verdade. Um bonsai, que é aquela planta, né? Até os japoneses cultivam muito isso. Bonsai que chama, eu acho, né? A gente fala bonsai, mas eu não sei exatamente a nomenclatura disso. Mas é aquela árvore que ela é uma árvore com todas as características de uma árvore grande, mas ela foi plantada num vaso pequeno. Então ela não se desenvolveu e virou árvore, ela virou uma mini árvore. Então, por quê? Justamente porque foi limitada. Então quanto mais o autoconhecimento, mais visão, lá longe a pessoa tiver de si, projetando-se para o futuro e para longe, mais ela consegue galgar espaços e avançar. Então, esse lado, digamos, intelectual nosso, faz com que ela evolua e consiga as coisas que ela quer. Esse é o papel do nosso lado intelectual, do nosso tecnês. Sim. Só que o outro lado da moeda é preenchido pelo nosso lado emocional, que é o bom senso. Se você não desenvolver esse lado, você até pode enxergar lá longe e ver coisas que você pode fazer, mas talvez você não tenha o emocional desenvolvido para poder realmente conseguir chegar naquilo ali. Se você esbarra aqui, esbarra ali, esbarra aqui, esbarra ali,
E quem esbarra muito nas laterais acaba não conseguindo ir adiante. Sim. Então, assim, em poucas palavras, resuma para a gente o que nós falamos hoje na nossa live sobre como buscar coragem para lutar e ir em direção ao meu sucesso. Bom, definir o sucesso, o que é sucesso para você, isso é importante ter ali na sua mente. Saber que você vai ter que ter o tempo todo o equilíbrio entre emoção e razão, bom senso e ação, para você não ficar só planejando, ou só executando. Então você tem que ter um pouquinho de um e um pouquinho de outro, sempre. Um é super importante que esteja ligado ao outro, num equilíbrio. Quase sempre o equilíbrio é mais ação e menos planejamento. Você planeja um pouquinho, tipo 10, 20%, e depois executa 80%. Sim. E desenvolver o seu autoconhecimento, porque esses planos, Vaninha, eles só servem para você. Verdade. Se uma outra pessoa pegar esses planos, ela vai adaptá-los totalmente para ela, porque cada um é um. Por isso é que se chama desenvolvimento pessoal. Porque se eu pegar o seu plano de vida, vamos supor uma situação, eu pegasse o seu plano de vida e fosse ler, só no eu começar a ler ali eu já ia mudar um monte de coisas. Por quê? Porque você é uma pessoa e eu sou outra. Verdade. Nós então, somos únicos, né? Somos únicos. Então ele tem que se encaixar para mim. Por isso é que é tão importante eu me conhecer para poder me desenvolver. Uma última fala em relação a isso, Vaninha, eu diria o seguinte, quando você coloca um objetivo lá longe, você até vê o sucesso, você até vê o objetivo. E daqui até o objetivo, você tem que criar uma escada, colocar um pé, um outro. Sim. Os degraus, eles não estão ali. Você tem que criar esses degraus. E ao criar esses degraus, você vai crescendo e se transformando na pessoa para chegar lá. E se você puder ter uma ajuda de uma escada, você ainda assim tem que saber, será que essa escada está com os degraus, digamos, em ordem? Qual é o primeiro degrau? Sim. Porque às vezes eu não estou enxergando o que eu tenho que fazer agora, e eu olho lá na frente e vejo, nossa, que objetivo legal, mas eu não estou enxergando o que eu vou fazer aqui agora. E eu olho e não vejo. Então o primeiro passo para você se desenvolver é desenvolver a si mesmo, o autoconhecimento, para você enxergar realmente o passo a passo que você vai ter que desenvolver para chegar onde você deseja. E isso vai gerar coragem, bom senso e tudo mais que a gente precisa para esse desenvolvimento levar até o meu sucesso. Porque muitas vezes, tem muitas pessoas que às vezes elas querem alcançar o sucesso, mas elas querem pular do primeiro degrau para o último, né? Exatamente. Aí pula as fases, não tem como alcançar, né? Você Aí morre pula, no meio do caminho. Morre no meio do caminho e se perde. Porque assim você fala, peraí, eu estava indo para cá e de repente eu me perdi. Então é importante você sempre dar aquela rebobinada, né? Dar aquela olhada, peraí, eu estou indo para cá, mas agora o contexto à minha volta mudou. O que eu tenho que ajustar? E aí, é mais uma vez o bom senso. Aí você se ajusta e vai na direção que você definiu. Nível 2, nível 3 e por aí vai. Você colocou um exemplo interessante que eu vou ler, que você explica pra gente. Você colocou aqui, escada invertida ou com somente degrau 5. Muito alto para pular. Não vejo, não chego lá. É o seguinte, se você imaginar o sucesso, imaginar uma escada, quase sempre ela falta os primeiros degraus, que é o hoje. O que eu posso fazer hoje para chegar daqui a 7, 10 anos eu ter alguma coisa? Eu olho, eu vejo lá, eu consigo ver, mas eu olho aqui, a escada está ali, pode ser que esteja ali, invisível. Então, como os primeiros degraus dela são invisíveis, eu não consigo... O primeiro degrau está tão alto, ele não existe ali, que eu consigo, para mim pegá-lo, eu tenho que pular. Então eu tento e não consigo. Peraí, mas como que eu construo esses degraus? Eu construo esses degraus vendo quem eu sou, que espaços exatamente eu tenho que dar para poder construir esse primeiro degrau, construir esse segundo degrau e ir adiante. Vou dar um exemplo para não ficar muito só literal. Quando eu decidi, Vaninha, fazer uso de minha pessoa para poder chegar no Manual de Gente, eu vi que eu tinha vários problemas. Eu não sabia falar em público, eu não sabia
mexer em páginas de internet, fazer páginas. Eu não sabia mexer no CorelDRAW, que eu precisava desenhar as coisas para poder explicar para as pessoas. Eu não sabia um monte de coisa. O que eu fiz? Quer dizer, eu não enxergava os primeiros degraus. Eu fui lá e uma das coisas que eu fiz foi procurar uma amiga minha chamada Cristiane Velho, lá em Campo Mourão, radialista lá, né? E ela me introduziu no mundo das rádios. Então eu fiquei 6 meses numa rádio aprendendo a falar. Ela jogava a bola para mim, eu ia lá, errava, falava, acertava, ficava tenso, fico até hoje. Então assim, eu me desenvolvi. Eu tinha que fazer do falar uma coisa mais natural. Sim. Até hoje a gente fica tenso, mas eu consigo já falar, principalmente com uma câmera. E lá como tinha um monte de equipamentos, né, e gravando e a voz saindo, então foi uma das situações. Outra coisa foi aprender a fazer sites. Eu tive que me desenvolver naquilo, então eu tive que mergulhar naquilo até que aquilo ficasse tão comum para mim que não me assustasse mais. Então, em outras palavras, olhando para trás, eu construí esses degraus. Sim. Foram os degraus que eu não enxergava o que eu precisava. Nossa, como que eu vou chegar lá e falar em público, falar para uma câmera se eu não consigo falar? Aí eu tive que desengasgar. Então, são vários exemplos de você construir os próprios degraus. E depois que você constrói os 3, 5 primeiros, fica fácil. O resto você consegue enxergar bem fácil. Sim. Então, é por aí que você cria coragem também, né? E o autoconhecimento está totalmente ligado nesse desenvolvimento pessoal e profissional, né? Total. O autoconhecimento é a base do desenvolvimento pessoal, porque ele vai apontar a direção para você se movimentar. O autoconhecimento aponta a direção e o desenvolvimento pessoal é o movimento. Sim. Então, para você se movimentar, você tem que estar executando desenvolvimento pessoal. E para você saber a direção para a qual você aponta, você tem que se conhecer. Verdade. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, né? Chegamos mais no final de mais uma live, muito boa. Mais uma excelente tema, né? Exatamente. E qualquer dúvida dos nossos internautas, mande pergunta pra gente no nosso e-mail, @manualdegente.com. Você decorou o e-mail, né? Até que enfim, né? Até que enfim. Um abraço e até mais. mais.